Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o seu sócio te liga amanhã dizendo que ele quer sair da empresa, você vai saber o que fazer? Você provavelmente deve ter pensado aí no seu contrato social, até aberto ele, e procurado regras que definem como funciona a saída de um sócio. E provavelmente elas não existem. Porque a verdade é que a maioria dos contratos sociais são criados para abrir a empresa e não para sustentar a sociedade quando alguma coisa muda. O problema é que quando esse momento chegar, e ele vai chegar, você vai querer ter respondido várias perguntas antes do seu sócio te ligar dizendo que ele quer sair da sociedade. Quem entende como isso funciona antes de precisar, toma decisões muito melhores e consegue sustentar a empresa no longo prazo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. O meu nome é Emily Padron e eu sou advogada especialista em contratos e direito societário. Primeiro, eu preciso que você saiba que aqui a gente vai estar falando da sociedade limitada com prazo indeterminado de duração e que esse direito do sócio de pedir para sair da sociedade sem um motivo específico se chama direito de retirada ou direito de recesso e ele está previsto lá no Código Civil. Na prática, o que isso significa é que você não pode impedir um sócio de sair. Se ele quiser sair, seja lá qual for o motivo, é um direito que ele tem, inclusive previsto na Constituição. O que a lei exige dele é que ele notifique os outros sócios com pelo menos 60 dias de antecedência e nesses 60 dias ele vai continuar sendo sócio daquela empresa. E um outro ponto importante é que essa notificação é irrevogável, ou seja, ele não vai poder voltar atrás a partir do momento em que ele notifica os outros sócios da saída dele nos termos escritos lá no contrato social. E dentro de 30 dias, a partir dessa notificação, os outros sócios devem decidir se eles vão manter a sociedade ou se aquela empresa vai ser completamente dissolvida. Uma saída mal conduzida pode levar sim ao encerramento da empresa e não só da participação de um sócio. Agora vem o primeiro ponto que eu quero conversar com você. Durante esses 60 dias entre a notificação e a saída oficial, o sócio que pediu para sair continua participando da empresa. Isso significa que ele continua tendo direitos e continua podendo tomar decisões. Então, além de toda a questão de convivência, de ter que continuar a empresa com uma pessoa que você sabe que não pode mais contar no longo prazo, o ponto mais crítico aqui é que é nesse intervalo que o valor da participação desse sócio vai ser calculado. E o Código de Processo Civil define que a data do cálculo vai ser, na verdade, o final desses 60 dias e não no dia que ele pediu para sair da sociedade ou então o dia que ele assinou uma saída formal. Isso cria uma janela. Então, se nesse período a empresa tomar alguma decisão que afeta o patrimônio, como por exemplo distribuição de lucro, movimentação de caixa, novos contratos, também vai afetar o valor da participação desse sócio. Então, se eu não tenho definido no contrato social como esse cálculo vai ser feito, o que vai entrar, quais vão ser os critérios adotados, o que era para ser uma saída tranquila se torna uma negociação muito difícil, porque cada parte vai interpretar de um jeito e a empresa vai precisar continuar funcionando no meio disso tudo. E daqui a gente entra no segundo ponto, que é como o valor da participação desse sócio vai ser calculado quando o contrato social não fala nada sobre isso. A regra legal é que o valor da participação vai ser calculado pelo balanço contábil, que é basicamente um balanço em que eu vejo ali todos os ativos que a empresa tem, vejo o que ela deve, subtraio e chego num número. O problema é que o balanço contábil não captura tudo que uma empresa vale de verdade, especialmente quando a gente está falando de empresas que têm muitos ativos intangíveis, como é o caso, por exemplo, de uma empresa de serviço ou então uma empresa digital ou de software, em que a maioria dos ativos estão na carteira de clientes, nas marcas que essa empresa possui, nos softwares que ela tem registrado, ou então até mesmo nos projetos que ela tem em andamento que geram algum tipo de provisão futura. Nada disso entra no patrimônio líquido contábil. Então, o sócio que sai olha para quanto a empresa vale no mercado e quer que a participação dele seja calculada com base nisso, enquanto os sócios que ficaram querem diminuir o máximo possível o valor que eles vão pagar para esse sócio. Então, no final das contas, a gente acaba criando vários cálculos mirabolantes de como que deve ser feita essa apuração, quando se a gente tivesse definido uma fórmula lá no começo, no contrato social e no acordo de sócios, não precisaria passar por esse tipo de situação e a negociação ficaria muito mais fácil. Tudo que eu te mostrei até aqui, os 60 dias de notificação, o critério de apuração pelo balanço patrimonial, ou então até a possibilidade de encerramento da empresa, é o mínimo coberto pela legislação. Então ela vai falar aquilo que pode ser aplicável a toda e qualquer empresa. Ela não conhece o seu mercado, não conhece o perfil dos seus sócios, não conhece como a empresa funciona no dia a dia.
Então é por isso que é tão importante você ter um documento que é específico para o seu tipo de sociedade, até porque a própria lei deixa espaço para que os sócios regulem como eles querem que aquela sociedade funcione na prática. E o melhor momento para fazer isso é agora, quando todos os sócios estão alinhados, quando a sociedade está funcionando ainda de uma forma muito tranquila e saudável e quando todo mundo pode conversar com calma. Se você quer entender como estruturar isso na sua empresa, o caminho é simples. O contato do escritório está aqui na descrição. A gente marca uma conversa inicial, eu entendo a sua situação e te explico com clareza o que faz mais sentido para o seu caso. Mas continua aqui porque agora a gente vai falar o que é preciso ter no seu contrato social para que você tenha muito mais clareza de como lidar com a saída de um sócio. O primeiro ponto que a gente já conversou bastante é definir um critério de apuração de haveres que faça sentido para a sua empresa. Pode ser o patrimônio líquido contábil, pode ser valor de mercado, ou pode ser até mesmo o fluxo de caixa descontado. Isso vai depender muito de como é o funcionamento da sua sociedade, mas é muito importante que ele seja definido antes. O segundo ponto é a forma e o prazo de pagamento, porque, ok, eu preciso pagar esse sócio, mas eu não preciso pagar de uma vez. Eu posso definir que esse pagamento vai ser parcelado, ou então que vai ter algum tipo de correção monetária, se vai ser aplicado juros, tudo isso é definido no contrato social. O terceiro é quem arca com os custos da saída, porque todo esse processo vai gerar taxas na junta comercial para alteração do contrato social, honorários de advogado e às vezes até contratar terceiros para fazer a avaliação de quanto vale a participação daquele sócio. O quarto ponto é a não concorrência, porque esse sócio que sai leva com ele todo o conhecimento de como os processos da empresa funcionam, como que funciona a rede de fornecedores, os parceiros têm conhecimento de toda a cartela de clientes. E para que a não concorrência de fato faça efeito e eu possa cobrar isso desse sócio, eu preciso colocar isso de forma expressa no contrato. Porque se eu não coloco no contrato, ele pode sair usando todo esse conhecimento no dia seguinte. Pode virar sócio de uma outra empresa maior, de uma empresa concorrente e afins. E o quinto ponto, especialmente importante para empresas criativas, é a proteção da propriedade intelectual. Então, tudo aquilo que foi criado por aquele sócio precisa ser passado para a empresa de forma contratual ou então por meio de algum tipo de registro, dependendo do ativo que a gente está falando. Porque se a gente não tem esse tipo de proteção, o sócio pode sair falando que determinada metodologia, a obra é de autoria dele e acabar gerando um prejuízo muito grande para a empresa. Então, saber tudo isso antes da retirada de um sócio é o que separa uma saída tranquila de um processo longo, caro e desgastante para todo mundo. Ter essa clareza sobre o que acontece quando um de vocês decide seguir um caminho diferente e garantir que a empresa que vocês construíram juntos continue independentemente disso é o tipo de decisão que se toma quando tudo tá bem e não quando o problema já chegou. Se você se interessou por esse tema, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre o acordo de sócios, em que a gente trata justamente sobre a importância desse acordo para que a sociedade sobreviva no longo prazo. Eu vou deixar o link aqui para você assistir. Te vejo lá.